Muito boa tarde, estamos de volta aqui com o Show da Tarde. Gilmar Bittencourt aqui falando. Estamos aqui com mais um bloco de entrevistas aqui pela Primer TV. E agora eu trago aqui também para conversar conosco, vamos agora para um outro tema, um outro assunto, né? E vamos falar sobre terapia. Está aqui comigo um analista terapeuta, está comigo a Juliana. Muito boa tarde, Juliana. Eu agradeço. Muito obrigada pelo convite. Imagina, um prazer imenso te receber aqui. Eu que agradeço por você ter separado um pouquinho do tempo, né, para estar falando aqui conosco, falando com nossos telespectadores, todo o pessoal que vai estar nos acompanhando aí diretamente pelo YouTube, também nos outros canais. Muito obrigado, viu? Então fala um pouquinho para a gente aí sobre a análise corporal e como ela pode ajudar alguém na prática. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto para abrir esse nosso bloco de entrevistas. A análise corporal, ela é um mundo que eu já estou aí pelo menos há mais de 6 anos e é uma ciência que estuda o comportamento, né? Como que a pessoa ela pode se entender literalmente pelo formato corporal. Então ela consegue entender por que ela pensa, sente e age do jeito que age. Se a gente voltar um pouquinho lá na primeira infância, desde quando estávamos na barriga da nossa mãe até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, a nossa mente ela foi configurada e foi dando o nosso formato corporal. Por isso que é muito direto eu dizer que eu consigo ver o funcionamento de uma pessoa apenas olhando o formato corporal dela. Olha, não sabia, isso é possível mesmo? É possível, cientificamente comprovado. Que interessante, gente, a gente aprende coisa e a gente ouve coisa. Então, quando a gente acha que aprendeu tudo, a gente não aprendeu nada ainda, né? Que interessante isso. Só olhando para a pessoa, para o formato corporal da pessoa, você já consegue entender um pouquinho da pessoa. Correto, não é só apenas genética. Isso Aham. se chama um processo de mielinização do sistema nervoso, que vai configurando a mente e literalmente dando o formato corporal. A gente vê diferentes formatos corporais, como pessoas mais quadradinhas, pessoas mais arredondadas. Vou dar o exemplo de pessoas mais arredondadas, que geralmente são pessoas que se comunicam bastante, têm muita intensidade, sentem bastante e têm uma facilidade de conectar e lidar com pessoas. Aprender esse formato me ajuda a lidar com essas pessoas e, claro, ajudar também cada uma delas a encontrar as próprias ferramentas, parar de repetir padrões, entre outras necessidades. Olha que legal, que área interessante que a Juliana trabalha. Muito, muito interessante, viu? Fiquei agora boquiaberto em saber disso, porque para mim isso é novidade, viu? Acredito que para muita gente também, né? Sim, sim. Para muita gente isso é novidade, né? Poxa, que coisa incrível, que coisa incrível. Vamos falar assim, porque você falou de comportamento agora aqui, né? E a gente de repetir padrões, né? Como é que funciona isso? Porque muitas pessoas, eu acho que todas as pessoas, né, inclusive eu, a gente quer mudar. A gente não quer ficar repetindo padrões, principalmente os padrões que não são benéficos, né? E como que acontece isso? Por que as pessoas são travadas? Por que elas não conseguem mudar e romper isso? Muitas vezes não é porque a pessoa não quer mudar, é porque não entende o próprio funcionamento. Então, quando a pessoa ela passa a entender o próprio funcionamento, o que dá certo para mim, o que não dá certo, isso abre a mente dela, abre as ferramentas para que ela possa parar do quê? De evitar dores e começar a acessar os próprios recursos. Essa é uma ferramenta que a pessoa consegue entender as dores que muitas vezes ela está indo para ela, como se ficasse num estado de sobrevivência, alerta o tempo todo. E isso pode fazer a pessoa só ficar repetindo padrões. Parece que a pessoa não sai daquele ciclo. Mas eu entendi que dor eu estou tentando evitar e começo a acessar as ferramentas e recursos, aí a pessoa consegue entender e seguir com mais consciência e controle. Então você está falando aqui para nós que tudo parte da consciência, né? Se a gente não consegue ter consciência daquilo que está acontecendo, aí trava Autoconhecimento é tudo, principalmente do próprio funcionamento. o funcionamento, né? Que interessante, né? Fala para nós um pouquinho agora de algo que é interessante aqui também, ó. Como que a análise corporal ela se conecta com a psicanálise, né? Que é algo que agora, inclusive, você está estudando, né? É isso? Correto. Então,
A análise corporal, a gente vai ver o padrão do comportamento acontecendo. Na psicanálise, a gente vai entender o padrão inconsciente, que muitas vezes a pessoa está repetindo, mas Certo. não tem consciência. Então, a psicanálise, junto com a análise, ela faz um jogo completo de ferramentas para a pessoa. Já negociar o comportamento agora e entender o padrão inconsciente para não voltar a repetir. Então é uma parceria, como se fosse, que faz a coisa engrenar, faz a coisa acontecer, né? Correto. É isso aí. E existe um perfil de pessoas que mais te procuram? Uma curiosidade agora aqui. Sim, geralmente pessoas que se sentem travadas. Sim. Tem tudo para dar certo, mas fica lá, travada, não sabe o que está acontecendo. Então, quando ela passa pelo processo, eu brinco que a primeira sessão eu literalmente apresento a pessoa para ela mesma. Literalmente. E o Sim. mais legal, nessa primeira sessão, eu não faço uma pergunta para a pessoa, porque eu já estou vendo o formato corporal dela. O formato já está me mostrando tudo que a pessoa é. Simplesmente eu apresento as ferramentas e ajudo a pessoa a negociar propriamente. A lidar com isso, né? Que é o mais difícil, né? Correto. Compreender, ter a consciência do que está acontecendo para poder lidar, né? Porque senão nem se pode lidar com nada, né? Sim. Se não conhecer, né? E o que muda na vida de uma pessoa, então, depois que ela se entende através dessa análise corporal? Ela passa a se enxergar de uma maneira que ela nunca tinha se enxergado. É muito padrão repetido, é muita crença limitante e muitas vezes a pessoa se convence de que ela não consegue. Ela carrega muita culpa. Mas quando ela entende o próprio funcionamento e ela vê o quão incrível ela é, e literalmente nós somos reflexo do nosso projetista, do nosso criador, então ela consegue acessar as ferramentas e entender, gente, eu consigo, eu posso. Então esse autoconhecimento dá ferramentas para ela sair desse ciclo de padrão e construir uma vida realmente saudável e que faça sentido para ela. Então, por isso que eu falei aqui que eu achei incrível, né? Quando você falou disso, porque eu fiquei imaginando, que loucura, né? Você simplesmente olhar para uma pessoa e você já conseguir através como a gente pode falar de traços? Seria mais ou menos isso? Correto, essa é a palavra Essa é a palavra correta. correta? Ó, então não estou mal. Através dos traços você já conseguir ler, fazer uma leitura prévia, né? Da pessoa. Nossa, que fantástico isso, né? E isso realmente vem do Criador, né? Porque tudo que é fantástico, né? Vem dele, né? Então que coisa incrível. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Trabalho incrível, né? E você consegue contar para nós, resumidamente, uma historinha de algum cliente seu que marcou muito você? Bem resumido, assim? Um que eu atendi, ele passou pela primeira parte do processo, muitos desafios, principalmente de quebra de padrão. E ele usou essa frase que até hoje me marca bastante. Ele falou assim, Ju, você me ajudou a entender que Deus me criou para eu dar certo. Então, eu legal. preciso usar minhas ferramentas, porque ele me criou com esse objetivo. Então, eu quero dar certo. Essa pessoa me emociona até hoje quando eu lembro do processo dela. Que legal, né? Então é isso, Deus, ele nos criou. Eu penso muito nisso, né? Eu não poderia estar aqui, nenhum de nós poderíamos estar aqui se não fosse por Deus, porque a vida é um milagre, né? Quando fui, eu tenho 2 filhos, né? Quando eu fui pai, muda tudo, né? Porque você enxerga aquela criaturinha, aquele bebezinho tão frágil, meu, parece que é quase de porcelana, né? E você vê, cara, como assim? Não é uma loucura, É né? um projeto É um incrível, né? projeto incrível, né? E aí incrível é que além de ser incrível o próprio projeto na tua frente que você está vendo ali, que é como uma cópia sua também, de certa forma, você consegue enxergar agora isso que você está falando, que o próprio Deus que te criou te dá ferramentas, né? Seria muito ruim, né? A gente ser criado e colocado no mundo e não ter ferramentas, não ter... Porque quando Deus criou, ele primeiro fez as coisas e depois fez o homem. Somos o reflexo dele, né? Então ele deu as ferramentas primeiro. Ó, tem comida, ele não criou o homem sem comida, ele criou a comida primeiro, depois o homem, né? Então é incrível, né?
Se a gente parar para falar aqui e conversar sobre isso, a gente vara a noite, vara dias e vai além. Então, ó, quero te dar mais uma vez os parabéns pelo teu trabalho. É um trabalho de muita excelência, um trabalho muito importante para as pessoas. Deixa para nós agora as suas redes sociais ali na câmera, tá bom? Para que as pessoas estejam procurando a Juliana, então. Quem quiser me seguir no Instagram é Juliana_terapeuta online. Eu tenho meu YouTube também, de terapeuta. E quem quiser também me adicionar no WhatsApp, o código 489-9643-2699. Tá certo, então. Mais uma vez, viu? Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Opa, uma ótima tarde e ótima tarde para